agradeço à Fundação Lehman, estou também colaborando com a Fundação Maria Cecília Vidigal, e depois da gente ver desafios de uma certa natureza, está falando? Depois da gente ver desafios dessa natureza, eu gostaria de terminar essa apresentação aqui, os 4 palestrantes, mostrando um pouco se só podemos enfrentar esse desafio respondendo essa pergunta. Tá, vamos ter de fazer uma série de medidas, vamos ter de conversar com uma série de pessoas, mas para que investir em educação? Essa discussão vai ser colocada nos conselhos municipais de educação, nas câmaras municipais, e cada um de nós precisa estar ciente de quais são os dados que a gente tem de investigações mesmo, e eu falo aqui também como professora universitária com larga experiência nessa área, para a gente poder advogar a questão da educação infantil. Eu mesma vou ter de mudar, tá bom. Por que vale a pena? Tem de falar, vale a pena. Bem, na verdade, o que se sabe e o que se propõe é que haverá benefícios imediatos e ao longo, não só da escolaridade, como também ao longo da vida. Da escolaridade, a gente tem de dizer que, quando a gente imaginar que crianças tiveram uma experiência anterior de escolaridade, ela seguirá com um sucesso maior do que se ela tivesse, pela primeira vez, ingressado no sistema de ensino em níveis mais adiantados. Não é uma questão de preparar para o ensino fundamental, mas é de garantir sucesso desde pequeno. Sucesso no sentido de familiaridade com as tarefas, familiaridade com as regras, reconhecimento de que é capaz de fazer uma boa apresentação, falar para as coleguinhas, etc. Então, vamos ver. Opa! Agora vamos ver um vídeo. Melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Alô? Nós não vamos parar na pobreza, não, gente. Vamos lá. Senão nós saímos daqui chorando. Por favor, vamos... Como é que... Se você pudesse vamos ver fazer se agora algo vai para direto. diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Tem algum vírus aqui? Vamos sem vídeos, Ilma. Bem, então vamos embora. Pessoal lá dos universitários, está na internet esse vídeo, se vocês quiserem achar, chama Super Cérebro, no FMCSV no YouTube. Vamos lá. Ótimo. Então, vamos fazer. Bom, vocês acreditam, então, que, na verdade, nós estamos discutindo a possibilidade de fazer um efeito nessa história de vida das crianças. Por que a primeira infância? Porque é o período de maiores transformações visíveis de toda a vida.
Evidentemente que até hoje, até o final dos dias, nós estamos mudando e nos desenvolvendo, mas seguramente é na primeira infância que existem as maiores modificações que são. Vamos lá? O que acontece? Aquisição da fala. E essa aquisição da fala reorganiza toda a forma da criança pensar o mundo, como sabemos. Aquisição da marcha. A criança que não engatinhava e passa a marchar, ela muda também a sua perspectiva com que vê o mundo, suas relações espaciais, e essa é um aspecto que vai garantir desenvolvimento cognitivo. A capacidade de fazer de conta, a capacidade de pegar um objeto e usá-lo de uma forma diferente do que o objeto é. A minha maravilhosa neta pegou o controle remoto do telefone e fez assim. Mas não com a minha neta de 10 meses. Então, vocês podem ver que a capacidade da gente começar a fazer de conta, dar uma capacidade de se diferenciar do que está atraindo imediatamente, é muito importante. Entre outras coisas. Outra coisa importante é a criança, desde pequena, aprender a intenção do outro, porque os desencontros que ela tem com outra criança, muitas vezes, a levam a insistir nesse desencontro até que realmente os 2 colegas ou 3 colegas se entendam e no sentido de perceberem o que eles estão fazendo como projeto conjunto. Poderíamos citar uma série de outras condições que a experiência em atividades com várias linguagens na educação infantil garante. Garante diferentemente de casa. Vocês podem ter o argumento, mas ele faria isso em casa. Sim, que bom, exatamente. Agora, para todos e para alguns em especial, fazer em casa. E na creche, por exemplo, dá a ele um outro nível de ambiente, um nível com mais colegas, com uma pessoa habilitada e com atividades, com regras mais claras, e onde o foco é isto, não é dividir numa casa a mãe, ao mesmo tempo que está cuidando da própria casa, da administração da refeição, e também está preocupada com as crianças. Na creche, nós temos uma maior foco nesta última questão, que é a educação da criança. Vamos lá? Bom, então, que benefícios? Vamos agora responder aos nossos interlocutores. Bom, a escola pode garantir a equidade de experiências e oportunidades a todas as crianças, quer sejam as crianças que já têm uma família mais interessante, mais interessada nela, e quer as famílias que estão com condições de vida mais difíceis. Nós podemos ter um novo espaço onde as crianças de todos esses grupos possam ter as mesmas oportunidades de atividades e de crescimento. E como que eu vou promover isso? Enriquecendo o vocabulário. É nítida a diferença de criança que vem de uma pré-escola bem organizada de uma criança que não teve pré-escola ou teve pré-escola. Em termos de população, as crianças que vieram experiências com educação infantil têm um vocabulário mais rico. Aqui nós vamos ver... Então, aqui nós vamos ver exatamente a disparidade de vocabulário. A linha vermelha mais alta é das crianças que vêm de famílias com mais condições de onde a linguagem oral exerce um papel melhor, e abaixo nós temos outros grupos familiares que começam e desenvolvem. Na verdade, uma desenvolve bem mais e as outras estão da mesma forma. Bem, o desempenho. Desempenho aqui nós vamos ver que eu estou com dificuldade de acompanhar. Bom, não tem problema. Nós já estamos aqui vendo que há, sim, uma diferença de desempenho, novamente, garantindo equidade para todas as crianças. O que quer dizer garantir equidade? Não é deixar quem já tinha mais, continua com mais, quem já tinha menos, continua com menos. É dar oportunidades para o crescimento se aproximar ainda mais. Estimular o desenvolvimento, e nós vamos aqui falar de algumas áreas de desenvolvimento que estão sendo colocadas. Então, na verdade, também se vê as questões dos menorzinhos, que está no lado de lá, e dos maiores, que estão aqui. Esses maiores estão já fortalecidos em uma série de áreas. E, na verdade, nós estamos hoje vendo que existe também uma preocupação trazida, e que é legítima, no sentido da saúde psicológica.
nós temos um sofrimento muito grande. A gente está achando que criança que chora na escola, na pré-escola, é manha. É sofrimento. Manha é outra coisa. Dá para perceber manha direitinho. A maioria do choro é sofrimento. É alguma linguagem, ele está tentando dizer-nos alguma coisa que a gente está sem condição de poder entender o que é. Então, na verdade, a gente pode ver crianças, nesse sentido, também sendo beneficiada com um atendimento mais apropriado para esse quadro. Bom, mas como promover? Então, nós já temos lá, investindo os recursos no melhor momento. A gente não está disputando recursos com o ensino fundamental de jeito algum, mas existe previsto, e os legisladores já puseram isso, atentos a essa moderna versão de seres humanos, já estão prevendo que tem, sim, que gastar em educação infantil. E que tal gastar da melhor forma? Porque aí nós teremos resultados mais interessantes. Então, aquele desenho ali mostra, se eu investir no amarelinho, depois, se eu investir no azul, se eu investir no azul seria pré-escola, no laranja seria ensino fundamental, e vai para frente. Então, a ideia é, em termos de retorno, o investimento do bem pequeno tem um retorno melhor do que o quanto eu investi, e que bom que também é assim, nas idades maiores. Né? Na verdade, eu precisava mesmo desta aporte nas primeiras idades. E será que a educação brasileira traz esses benefícios? Então, aí é uma questão para nós todos. Estamos falando a respeito da importância, estamos falando a respeito de tudo que está colocando, mas vamos pegar aqui a pesquisa da professora da Fundação Carlos Chagas, feita pela Maria Malta, examinando várias capitais e vendo as médias tiradas de uma pesquisa com um instrumento internacionalmente usado para isto. E as médias ficam, no máximo, entre 3, de uma escala de até 5, ele chega em 3. E nós precisamos chegar em 4, nós precisamos chegar em 4 e pouco, para poder falar com todas as letras a vantagem da educação infantil. E que condição nós precisamos? Então, vamos lá. Uma prática, mexer nas práticas. Né? A gente tem uma série de dificuldades, dada a presença de pessoal auxiliar, a gente tem dificuldade dada aos cursos de pedagogia, que tem poucas matérias voltadas para a educação infantil, nós temos problemas de toda a natureza e algumas incompreensões do que significa criança pequena. E não é verdade que criança pequena é fazer de conta que ela é grande e dar uma atividade colegial para tão pequena idade. Então, eu preciso uma prática planejada, efetivada e avaliada por um pessoal qualificado. Eu preciso de ambientes que sejam limpos, seguros, acolhedores e estimulantes. Não é que qualquer lugar eu posso pôr um grupo de crianças. Para a educação coletiva, lembre-se sempre disso, educação coletiva, educação em ambiente de educação coletiva é muito diferente de educação em qualquer outro ambiente da comunidade. Ele precisa de outro tipo de investimento. Por exemplo, na área de saúde, só para dar um exemplo, muitas vezes a educadora fala, não, deixa todo mundo tomar água no mesmo copo, porque nas casas todo mundo toma água no mesmo copo. Bom, se é assim, as casas têm uma mesma família com uma mesma cobertura imunológica. Quando eu tenho várias crianças, eu tenho várias coberturas imunológicas diferentes. Então, eu não posso dizer que basta fazer igualzinho fazemos em casa, que a coisa funciona. É completamente diferente e bem feito. Eu preciso ter parceria com as famílias. É parceria mesmo, no sentido até de aproveitar delas e trazê-las para nos ajudar nesse processo pedagógico, não é ajudar em embasar, não, é ajudar na questão pedagógica perto dos seus filhos. E eu preciso ter um trabalho muito articulado com outras áreas, as mais famosas são as de cultura, saúde, etc. Obrigada, mas antes do obrigado, eu quero falar o seguinte.
Em resumo, desafios existem. Eu mesma já fui gestora municipal, sei que isso aqui é bastante desafiador para a gestão municipal. Agora, algumas medidas vão ter de ser feitas ao longo do período, não é de hoje para amanhã, mas ao longo do período, e a gente queria aqui mostrar duas coisas, que uma é um forte convencimento do gestor e da sua equipe da importância da educação infantil, é mais do que metade do caminho para vencer as resistências existentes em qualquer situação municipal. Não basta falar, vamos crescer a educação infantil porque a lei manda. A lei manda, mas a lei manda porque a gente pressionou para dizer, precisa mandar crescer porque é muito importante. Então, o convencimento do gestor é na importância da educação infantil e mais do que na obrigatoriedade legal, que também tem que ser, obviamente, considerada. Estou aqui com vocês e a gente pode fazer perguntas sobre isso. Tá? Muito obrigada.